Olá, o nosso vídeo de hoje vai tratar de quando e onde eu não utilizo a vírgula no meu texto. Eu vou colocar aqui uma sentença só para a gente se autoavaliar. A minoria dos grandes empreendedores bem-sucedidos na área de marketing digital contam o verdadeiro motivo do seu sucesso. E aí a gente fica pensando, muitos vocábulos, 2 linhas não foram suficientes. Eu acho que essa estrutura exige vírgula. Não, pessoal, a gente não vai utilizar a vírgula, porque embora seja uma sentença longa, todos os elementos estão bem estruturados, organizados, tanto que não deu dupla interpretação. Nilde, de qual estrutura, de qual organização você está falando? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, e se você se interessou pelo assunto, eu vou dar um tempinho para o seu like e eu já volto. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Maria Nilde, professora de língua portuguesa, e vamos ao nosso conteúdo de hoje. Nós não usamos a vírgula entre o sujeito e o predicado, é a regra básica da utilização ou da não utilização da vírgula. Marilene saiu cedo, sujeito separado do predicado. Mas, Nilde, eu já não faço isso mesmo não, já sei usar direitinho. Marilene saiu cedo, ok. Mas quando a gente tem aquelas estruturas, nenhum aluno participante da Olimpíada de Matemática faltou às atividades. Aquela vírgula existe ou não existe? Vamos lá. Pessoal, tudo isso aqui é o meu sujeito e em seguida eu tenho o predicado. Nilde, como que eu sei que todos esses elementos fazem parte do sujeito? Porque a gente faz aquela velha dinâmica, pergunta para o verbo, quem faltou às atividades? Nenhum aluno participante da Olimpíada de Matemática. Então, nesse caso, eu não tenho essa vírgula aqui e a estrutura correta seria assim, sem a vírgula. Fechado? Também nós não utilizamos a vírgula entre o verbo e o seu complemento. Quando a gente fala de complemento verbal, a gente está falando do objeto direto, do objeto indireto e, dependendo do verbo, os dois ao mesmo tempo. Então, vamos lá. O professor dialogava com o aluno. Dialogava é o meu verbo, quem dialoga, dialoga com alguém. Então, esse complemento ele veio acompanhado de uma preposição, portanto, ele vai ser um objeto indireto. A mãe abraçou o filho. Abraçou é o meu verbo, quem abraça, abraça alguém, portanto, o complemento desse verbo ele vem desacompanhado de preposição, um objeto direto. Emprestei o livro ao colega. Emprestei é o meu verbo, quem empresta, empresta alguma coisa a alguém. Então, eu tenho aqui o livro, que vem desacompanhado de preposição, objeto direto, ao colega, que vem acompanhado da preposição a, portanto, um objeto indireto. Quando eu tenho essa estrutura, eu nunca posso separar por vírgula o verbo do seu complemento. Ainda que haja mudança da ordem desses elementos. O professor com o aluno dialogava, eu tenho o verbo antecipado do seu complemento. A mãe, o filho abraçou, eu também tenho o verbo antecipado do seu complemento. O livro ao colega emprestei, o verbo emprestei antecipado dos seus complementos. Então, não importa a ordem. Se eu tiver primeiro o verbo e o seu complemento, eu não vou utilizar a vírgula. E se eu tiver primeiro o complemento e vier em seguida o seu verbo, eu também não vou utilizar a vírgula. Lembrando, pessoal, não é uma possibilidade. Eu posso ou não utilizar a vírgula se eu mudar a ordem. Não, eu não posso. E lembrando também que eu estou falando da mudança de posicionamento entre esses dois elementos. Não é pegar um elemento, levar lá para o início da oração e o outro elemento ficar em outro lugar. Não, é a troca de posicionamento entre eles só. Tudo bem? Então, vamos lá. Entre o nome e os seus complementos. Quando a gente tem o verbo que, para fazer sentido, ele precisa de mais informação para que ele faça sentido, assim também acontece com os nomes. Não há clareza de que. Então, vem aqui, ó, um complemento nominal. Da mesma forma, eu posso mudar a ordem da situação, não há clareza. Mesmo que eu mude a ordem entre eles, não haverá vírgula. Também faço a ressalva, não é opcional. É proibido o uso da vírgula nesses casos, tá, pessoal? Entre o agente da passiva e a locução verbal. Vamos lá. A palestra foi elogiada pelos alunos. Temos aqui a locução verbal. Foi elogiada, a locução verbal necessária para se construir a voz passiva. E assim nós temos o agente da passiva pelos alunos.
Entre esses dois elementos também nunca utilizamos vírgula. Entre os adjuntos adnominais e o substantivo a que se ligam. Vamos lá? Foi atendida pela recepcionista da escola. Vamos localizar o substantivo. Recepcionista. E aí, o que se relaciona a esse substantivo? O artigo a, ali é a junção do preposição per, a. Porque se o nome fosse masculino, seria o, então seria pelo. E outro adjunto adnominal está ali representado por uma locução adjetiva, da escola. Ok. Qual cuidado nós devemos ter? Quando a gente fala dos adjuntos adnominais relacionados ao substantivo, esse substantivo ele pode estar em qualquer função sintática dentro da oração. Ele pode estar na função sintática de sujeito, ele pode estar na função sintática de agente da passiva, mas os elementos relacionados a ele serão adjuntos adnominais. Tudo bem? E nós não podemos colocar vírgulas entre eles. Fechadinho? Então, agora, apostos explicativos. Aqui, pessoal, eu deixei a tela até em tom diferente para que possamos entender que nós vamos primeiro abordar os outros tipos de aposto para quando chegarmos ao aposto que nós queremos, a gente sentir bem a diferença, tá? Aposto explicativo. A linguística, ciência que tem por objetivo estudar a linguagem humana em seus aspectos fonético, morfológico, sintático, semântico, social e psicológico, é a base para os estudos da aquisição da língua materna. Enumerativo. Ao falarmos de inserção no mercado de trabalho, devemos considerar a escolarização, o nível de desenvolvimento de habilidade, a afinidade com a área de atuação. Recapitulativo. A boa alimentação, atividade física, acompanhamento médico, tudo isso favorece o indivíduo na recuperação de uma enfermidade. Comparativo. Aquele mar, visão paradisíaca, ou seja, a visão do mar e a visão do paraíso é comparável aqui para quem escreve. Fiquei a apreciar por alguns instantes. Então, perceberam todos esses tipos de aposto, nós temos que utilizar a vírgula ou 2 pontos, que é o que não vai acontecer com o aposto que nós queremos trabalhar. Vamos aqui. A atriz Fernanda Montenegro é uma artista renomada. O Rio São Francisco é considerado um rio de integração nacional. Assim, nós temos um aposto especificativo, que seria um substantivo próprio que especifica um substantivo comum. Nós temos Fernanda Montenegro especificando um substantivo comum, atriz, e nós temos o São Francisco, que é um nome próprio, especificando um substantivo comum, que é rio, ok? Então, sendo assim, não utilizamos vírgula no aposto especificativo, ok? Sobre as provas avaliativas. Temos aqui uma questão de concurso para o cargo de agente administrativo judiciário do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, e a banca foi a VUNESP. Assinale a alternativa em que o emprego da vírgula está correto. Ismael, após as aulas, percorreu o pátio, todo o jardim e a quadra de esportes. Bom, o que o autor dessa sentença quis? O certo é a gente ter sujeito, verbo e complementos. Eu posso mudar essa ordem? Posso. Antes de dizer o que Ismael fez, o autor quis dizer quando ele fez. Pode, traz lá, né, de onde estiver, e isola por vírgula para comunicar ao leitor que aquela informação está fora da ordem. E aí vamos então analisar. Ismael, vírgula, após as aulas percorreu. Como ele não isolou, ele só colocou a primeira vírgula, então isso caracteriza que ele separou o sujeito do verbo. E outra coisa é a quadra de esportes, lembra lá da secretária da escola, não pode ter vírgula entre esses dois elementos. Então aqui está errada. Ismael, após as aulas, percorreu. Aqui ele fez quase igual na primeira sentença, só que ele colocou a vírgula após aulas, que de qualquer forma separou o sujeito do verbo. E o outro erro foi que quando ele coloca a vírgula depois de percorreu, ele separa o verbo do seu complemento. Quem percorre, percorre alguma coisa. Então ele percorreu o pátio, então não poderia ter vírgula aí. Então está errado. Ismael, vírgula, após as aulas percorreu, vírgula. Então, como ele não isolou após as aulas, mais uma vez ele isolou o sujeito do verbo.
E com essa vírgula após o verbo, mais uma vez, ele isolou, ele separou o verbo do seu complemento. Também está errado. Ismael, vírgula, após as aulas, agora ele isolou, percorreu. Então, agora não caracteriza que ele separou o sujeito do verbo. Ele isolou, então dá-se continuidade. Percorreu todo o pátio, todo o jardim e a quadra de esportes. Ah, sim, agora essa questão está certinha. Ismael, após as aulas, ok, ele isolou direitinho com vírgula. Percorreu, vírgula, aí ele não pode separar o complemento do verbo. E ali, o próximo erro que eu coloquei vermelho, é porque é onde deveria ter a vírgula. Por quê? Porque o pátio é complemento do verbo percorrer, todo o jardim também é complemento do verbo percorrer. Então, elementos de mesma função sintática são separados por vírgula, que aí, no caso, entra nas regras de onde nós utilizamos a vírgula, ok? Então, aqui nós estamos com uma sentença errada também. Então, aqui a questão certa seria a letra D. Perceberam que é uma questão que, se você souber onde não utiliza vírgula, você já leva a questão. Gente, lembra da nossa questão inicial? A minoria dos grandes empreendedores bem-sucedidos na área de marketing digital conta o verdadeiro motivo do seu sucesso. Tem ou não tem vírgula nessa sentença? Vamos lá? Quem conta o verdadeiro motivo do seu sucesso? A minoria dos grandes empreendedores bem-sucedidos na área de marketing digital. Em seguida vem o verbo e eu não posso utilizar a vírgula aqui. Portanto, está tudo na sua ordem, está tudo bem organizadinho. Tudo bem? Pessoal, encerramos o nosso conteúdo de hoje por aqui. E eu volto aqui para me despedir de vocês, desejar bons estudos, paz e bem e até o nosso próximo vídeo. Até lá!